Boa noite a todos, principalmente aqueles que estão pelas ondas da web. Tá aqui? Tá funcionando? Tá funcionando o som? Caiu a bolinha aqui, eu não sei onde foi. Mas tudo bem. Então nós tínhamos parado em casas, né? Falando de casas. Teve um... eu fiquei contente que o fórum está tendo perguntas e tal, né? Assim que a gente gostaria, né? Teve uma pergunta do Ivan Mir. Ivan é um amigo, irmão lá de Belo Horizonte, né? E ele fez uma colocação de explicar um pouco melhor os planetas, né? Eu escrevi até um texto e passei por e-mail e coloquei no fórum, não sei se todos viram, né? Então eu vou falar brevemente aqui o que eu postei lá. Lá naturalmente está com informações mais detalhadas, mas vou passar rapidamente para a gente ter esse conceito, mais uma sedimentação do conceito de planetas, né? Está um pouco pequeno, não sei se dá para ver, né? Mas o Sol e Luas, poderíamos dizer que se constituem a base da personalidade, né? Quer dizer, o princípio masculino, feminino. O Sol está relacionado com Yang e Lua Yin, né? É a vontade e sentimento. Então, essas são dois aspectos. Depois a gente vai ter uma oportunidade que vamos falar de Sol e Lua com mais propriedade, né? Mas é um aspecto importante. Ela é a base da formação da personalidade, né? Então, Sol e Lua, essa dualidade, que são polos não díspares, mas sim complementares, né? Mas o Sol e a Lua, quer dizer, sendo a base da personalidade, para se interrelacionar com o mundo, ela utiliza determinados atributos, como o pensamento, né, as sensações e a ação, que são representadas por Mercúrio, Vênus e Marte. Então, para se relacionar com o mundo exterior, a personalidade ela acaba assumindo esses 3 atributos adicionais. Só que o mundo exterior, ele tem regras, tem parâmetros, né? Como usos e costumes, leis, ética, moral. E a moral, ela acaba sendo situacional, ela varia de acordo com as culturas, mas a ética não, a ética já é perene, né? Muitas vezes a pessoa acha que a ética e moral são a mesma coisa, mas na realidade não são, né? Ética é tudo aquilo que não deva levar o mal ao outro. Já a moral é uma questão cultural, né? E ela varia de acordo com as culturas. Mas, de qualquer forma, o mundo exterior, dependendo da sua época e da sua sociedade, ela estabelece os seus códigos morais, né? E a ética também está nesse bojo. Então, as questões desses ideais, tudo que rege leis como religião, a ordem filosófica, isso está relacionado com Júpiter. Mas o mundo exterior também estabelece limites, hierarquização social, autoridade, né? Até restringindo o querer fazer de uma personalidade sem muitos freios, né? Então, se estabelece dentro dessa estrutura da personalidade determinadas condicionantes que vão moldar, né, os limites de atuação da personalidade. Então, esses são os denominados planetas sociais, né? Quer dizer, é a sociedade estabelecendo
um molde de atuação da personalidade. Ok? Bom, essa estrutura, ela permaneceu dentro da astrologia até o aparecimento dos novos planetas, né? Então nós estamos falando aqui do aspecto temporal da vida, né? Da relação da personalidade com o mundo exterior. Quer dizer, quando nós entramos nessa esfera do universo, nós temos outros ingredientes adicionados ao processo. Então nós temos aqui Urano, Netuno e Plutão, que são, poderíamos dizer que são forças cósmicas que promoverão a transformação da personalidade, né? Urano está mais relacionado com o processo de individuação do ser. Então, nós já estamos falando de um processo de inconsciente profundo que promove ou incita a personalidade a buscar esse processo de individuação. Assim como o Netuno está relacionado à busca da unicidade, né? A unicidade que permeia, quer dizer, basicamente a vida. A pessoa, ela é persona durante um determinado tempo, mas o objetivo final é buscar, quer dizer, essa fusão com o universo que é representado por Netuno. E o Plutão já é a dissolução final. A dissolução significa, não é a perda da individualidade, mas é a fusão da individualidade com a unicidade. Parece paradoxal, mas não é, né? Nos planos dos mestres, eles mantêm a individualidade, mas a individualidade ela está fundida com o princípio da unicidade. E o Plutão representa essa transcendência, né? Transcendeu a questão da personalidade, mas mantém a individualidade. Então, esses planetas aqui, se eles não forem trabalhados de uma maneira construtiva, eles reagem de uma maneira negativa na vida da pessoa. Então não é que eles sejam por si maus dentro da nossa ótica hedonista, né? A nossa métrica de acúmulo, né? De prendermos a personalidade ao mundo da matéria, né? Então, dentro dessa ótica, realmente tudo que mexe e desestrutura, ele não é encarado como benéfico, né? Mas dentro dessa perspectiva do espírito, eles são altamente motivadores no sentido da pessoa buscar a transformação última, né? Então, é assim como eles têm que ser vistos. Nós tínhamos falado no passado recente, né, há 2, 3 aulas atrás, que o Sol representa o ego. Quer dizer, não é o ego necessariamente superior, é a vontade do eu superior de se realizar nesta vida. Falamos que a Lua é euide, quer dizer, é a vontade, né? É a vontade não, é o desejo. Se a vontade se submete ao desejo, realmente você não tem freios no fazer. Tínhamos falado também do Saturno, que é o superego. O superego que estabelece, quer dizer, os limites de atuação da vontade, do ego, né? Isso segundo Freud. E me parece que dentro da estrutura da personalidade humana, sob a ótica da astrologia, também está coadunando, né? Então, eu espero ter avançado um pouco mais nos entendimentos e, havendo dúvidas, a gente volta com outras comparações no sentido de sedimentar bem esse conceito, tá? Então, por isso que esses planetas aqui, eles não são coadjuvantes ou acessórios ou elementos a não serem considerados pela astrologia. Eles têm que ser considerados porque representam, não enquanto planeta, enquanto arquétipos transformadores na vida da alma, né? Até a sua iluminação. Pois não. Também pode existir o caso da Lua
ao sol, ou seja, o desejo, tomar posse da vontade. Me parece que este é o exemplo do que acontece hoje, né? O ego está submetido à vontade, né? Ou melhor, ao desejo imediato de saciar uma paixão, né? Ou reações que são também do desejo, mas com um Marte desencadeando uma ação, como nós vimos lá em Santos, na drogaria, um lutador de artes marciais, e um rapaz com problemas mentais encostou nele e ele deu um golpe e quase matou o rapaz, né? Então, isso é a típica reação animal, né? Não é humano isso. Quer dizer, o que está faltando aqui é Saturno, né? Quer dizer, a culpa não é do Saturno, é da pessoa que está solta nas rédeas do desejo representado pelos cavalos, né? Então, me parece que esse é o grande problema da humanidade, né? E o nosso também, né? A gente tem que orar e vigiar, né? Bom, voltando às casas astrológicas, nós vimos esse slide dentro da linha do tempo, dividindo em 4 quadrantes, né? Que se desenvolve as casas, as 12 casas. Tem nomes aqui chave para cada uma delas. Vimos um pouco mais a extensão do significado de cada casa. Eu recomendo aqui a leitura de um livro chamado As 12 Casas de Sás Portas. É um livro de capa azul. Eu tenho a impressão que esse livro é encontrado nas livrarias, né? É um livro muito bom. É o melhor livro de casas que eu já li. De Sás Portas. Sás Portas, do autor. É um astrólogo já falecido, mas que tem uma abordagem muito interessante. Ele não fala exatamente de signos, ele fala de casas, mas é um estudo da astrologia como um todo, né? Muito do que nós estamos vendo aqui é baseado na obra dele. Vimos aqui as 12 casas distribuídas, né, pela roda do zodíaco. Aqueles 4 quadrantes que falamos que esse hemisfério à esquerda, que nós estamos vendo aqui, rege a autonomia, a independência da pessoa, né? Do lado direito, quer dizer, o nível de dependência com o meio social. Esse hemisfério abaixo correspondendo à inconsciência, quer dizer, um processo mais introspectivo da natureza humana, e o hemisfério superior relacionado mais à extroversão, né? Como ele lida com as questões do mundo exterior de uma maneira mais proeminente. Fizemos até a abertura de um mapa e vimos, no caso do Senna, né, que ele tinha uma concentração muito grande de planetas nesse hemisfério aqui, à esquerda, né, o que conferia um grau de autonomia muito maior, né. Não falamos, nessa ocasião que abrimos o mapa dele, que Marte estava na casa 1, isso nós vimos, né. Mas Marte de casa 1, vocês lembram dentro da anatomia humana, que rege o que a casa 1? Casa de Áries, a cabeça, né? Marte, entre outras coisas, né, é incisão, corte, hemorragia, né? Ferimento a faca ou a tiro, né? Cirurgia, sangue, já falei, né? Então, Marte na casa 1 significa quem tem nós tínhamos falado que rege aqueles que têm uma característica competitiva, né?
que se atira de cabeça às ações. Então, naturalmente, a possibilidade de vir a ferir a cabeça é muito grande. Agora fica a pergunta, como Senna morreu, né? Realmente é na cabeça e com uma lança, né, que atravessou o capacete e o cérebro, né? Quer dizer, é uma coisa impressionante. Para ver como a astrologia ela funciona, né? E paramos aqui, né? Na análise das casas por eixo, né? Por eixo. Nós tínhamos falado que esse é o eixo da individualidade. Então, a casa 1, que é a casa de Áries, Marte, que é o planeta, está relacionado com a identidade do eu. É como nós empreendemos, como iniciamos a vida. Eu havia falado que é a persona, né? Na realidade, a personalidade é o conjunto de todo o mapa, como nós vimos lá no exemplo quando nós falamos agora dos planetas, né? Mas aqui é a persona no sentido da máscara mesmo. A máscara que utilizamos para nos relacionarmos com o mundo. É como se fosse um escafandro que nós vestimos e interpretando como escafandro o próprio corpo físico, né? É como nós nos apresentamos ao mundo. Então é a nossa sede da individualidade, né? A individualidade ela tem o seu ponto focal na casa 1. Então, o que contiver na casa 1 vai estar relacionado como nós exercemos a nossa individualidade. Naturalmente, um Marte na casa 1, ele exerce a sua individualidade de uma maneira muito mais assertiva, né? Se vai ser destrutivo ou não, isso vai depender de como ele vai exercer. Não dá para analisar o caráter, né, de como ele exerce aquilo. Um Urano, por exemplo, posicionado na casa 1, vai intensificar o desejo de liberdade. Uma pessoa que, em princípio, não vai se submeter, a não ser que o restante do mapa indique o contrário, né? Já uma pessoa com Saturno na casa 1, o que pode indicar? Fica aqui a pergunta. É uma pessoa contida. Pessoa contida. Ela vai se atirar nos empreendimentos de uma maneira... Vai pensar muito. Né? Então, não é o início de como a pessoa veio ao mundo, é o nascimento, né? Como a pessoa pode ter vindo ao mundo? Responsabilidade. É uma pessoa. Seria uma pessoa extremamente. Ela tende a encarar a vida com muita responsabilidade, com vínculo, dever, né? Compromisso. É uma pessoa comprometida. Agora, como ela teria vindo ao mundo? De uma maneira possivelmente difícil. Né? Um parto difícil. E também um aspecto velho, né? Pessoas que têm cara de gente velha. Às vezes nem a cara, mas as atitudes, né? É uma pessoa já nasceu amadurecida, né? Que a casa não é o ascendente, né? É o ascendente, é como ela lida com as coisas do mundo, né? Bom, tem outros ingredientes para se colocar. Aí um Netuno, né, numa casa 1 vai conferir à pessoa, quer dizer, um aspecto de sonhador, artístico, meio dispersivo, mas muito simpático, né? Talvez musical, mas pode ter tendências à questão de suscetibilidade a drogas, né? Álcool. Né? Como é corpo físico, né? A pessoa ela precisa tomar cuidado com essas questões de edema, de afogamento, enfim, quer dizer, problemas pulmonares e tudo mais, embora reja a cabeça, né? Pois não. Só para exemplificar, o senhor está falando, digamos, Saturno na casa
7. Não, então, agora a gente vai falar da casa 7. Ou se ele estiver em qualquer outra casa, como é que ele. O que da casa influencia ou ele influencia a casa? Não, lembra que o planeta é o ator, né? A casa é a situação onde ele vai exercer o seu papel, e o papel é o signo, né? Então nós temos que analisar esses três componentes, né? O Saturno sempre vai conferir restrições, ou responsabilidade e estrutura. Aonde ele tem dificuldade, mas ao mesmo tempo onde ele tem a capacidade de estruturar, né? Isso na casa. E que forma ele vai exercer é o signo. A gente vai voltar, né? Sobre esses aspectos de interpretação. O que eu estou querendo passar agora é o conceito de eixo. Por isso que eu estou temperando com alguns dados para que nós compreendamos, quer dizer, como funciona a casa 1, né? A casa 1 é super importante. Olha, na análise de um mapa, nós analisamos Sol, ascendente, né? Nessa ordem, Sol, ascendente e Lua. Depois casa 10, né? Para se ter uma ideia de como é importante. Analisamos também o regente do mapa. O regente do mapa é o ascendente, é o regente da casa 1. Isso depois a gente vai falar mais para frente, não estou querendo confundir, né? O regente do mapa é o regente do ascendente. Aonde ele se ver, ele traz informações importantes também na leitura do mapa. Agora vamos falar da casa 7, que é a casa oposta a 1. A casa 7 diz respeito ao relacionamento, à parceria, a casamento, aos acordos, a forma como eu me relaciono com o outro, né? É a casa de Libra e Vênus. Agora, vamos colocar os mesmos planetas que nós citamos na casa 7 para ver como funciona essa relação, né? Uma Vênus nessa casa, nós não falamos a Vênus da casa 1, né? Mas Vênus da casa 1 dá um certo grau de ternura, beleza estética, né? Mas na casa 7 vai estimular a relação com o outro. Vai ter uma relação harmoniosa com o outro, né? Vai procurar buscar satisfazer o outro de uma maneira sensorial, simpática, bela, equilibrada, né? Agora vamos pôr um Saturno nessa casa 7. Como ela vai funcionar? Como vai ser a relação com o outro? De cobrança, de vínculo. Hã? Estruturador, né? Estruturador mas é ruim. Se você busca um casamento, o casamento é aquela frase, né? Até a morte que o separe, né? Os casamentos, eles foram para serem, digamos, vitalícios, né? Não é para, como tinha um quadro do Jô Soares, né? Casa separa, eu não caso. Né? Agora, casa separa é o Urano nessa condição, né? Um Urano na casa 7 vai dar vários casamentos. Ou um casamento consensado, onde existe a liberdade entre o casal. Não existe coisa ruim ou má, ou boa. Depende de como você faz os acertos, né? O duro é você acertar um pacto de vínculo e querer viver uma vida libertina, né? Aí não dá, né? Ok? Que mais? Um Marte nessa condição da casa 7. Como vai ser a relação com o outro?
conflituosa, pode ser assertiva, depende de como ela vai usar o Marte, né? O Marte vai estar em exílio, né? Mas não pode ser meia briguenta a pessoa, né? Ok? Mas ela pode ter as duas. Ela pode, por exemplo, ter Vênus e ter Urano ali na 7. Então, não é que as coisas não se anulam. Elas se complementam, né? Não é o caso de Urano e Vênus, aí são energias distintas, né? Mas você poderia ter um Urano e um Saturno, né? Quer dizer, rompe e vincula, aí é mais difícil de você considerar essas questões, mas imagina, um Vênus em conjunção com Urano, o que daria? Quer dizer, uma sensualidade exótica, inovadora, quer dizer, algo cuja relação ela é pautada por grande dose de inovação, né? Conjunção é quando eles estão na mesma casa? Quando estão, a gente vai falar isso depois, quando estão muito próximos, não é na mesma casa, muito próximos, né? Estão pertinho um do outro, ok? Então, esse eixo aqui, como a pessoa vai viver, isso aqui é muito importante a gente analisar, sendo que este eixo, juntamente com 4 e 10, são os mais importantes no mapa, porque aqui, a individualidade aqui é passado e futuro, passado e destino. Seria o eixo do tempo, vamos dizer assim, né? Então, como a pessoa vai agir, depende muito do grau de consciência que ela vai ter. É muito comum a casa 7 representar aquilo que os psicólogos chamam de projeção, né? Na realidade, aqui não é um mapa da pessoa, não é um mapa do outro, é um mapa dela, como ela atua sobre o outro, então é ela própria. Só que tudo que está em polaridades, o ponto oposto não é assumido pela pessoa. Como aqui é individualidade, aqui é o outro. Então ela projeta no outro algo que ela é, mas não reconhece dentro da sua estrutura. Deu para entender? Então, por exemplo, se ele tem um Urano aqui, ó, uma pessoa que deseja liberdade, tem um exercício que a gente vai fazer depois, né, de interpretação, que apresenta essa situação. O Urano aqui, ele busca a liberdade, e aqui tem um Saturno. Não adianta ele fugir desse Saturno. Ele procura, apesar dele almejar a liberdade, a independência, ele busca uma relação com outro de vínculo. Isso é uma dicotomia que a pessoa tem que tomar consciência e resolvê-la. Não adianta falar, eu não quero aquilo. Não é questão de querer, ela é daquele jeito. Ela busca uma relação de vínculo. E na medida em que ela busca uma relação de vínculo, os semelhantes se atraem, né? Não são os opostos que se atraem, não. Vai buscar uma pessoa que também tem por meta buscar uma pessoa com uma relação de vínculo. Deu para entender? Porque projeta no outro aquilo que ela é, como um espelho. Ela se identifica no outro e nega. Deu para compreender o eixo 1 e 7? Passar para o eixo dos valores, né? Que está correlacionado com Touro e Vênus. Em oposição a Escorpião
que é Marte e Plutão, os regentes. Aqui está relacionado com todos os valores pessoais, né? E não são só valores monetários e físicos, né? São valores inclusive da própria pessoa, enquanto crenças, né? Valores num sentido mais amplo. É a forma como ela se provê as conquistas materiais, como ela ganha dinheiro, como ela gasta o seu dinheiro. A pessoa não precisa ser taurino, todos nós temos casa 2 no mapa. Quer ver como nós gastamos o dinheiro, como nós ganhamos o nosso dinheiro? Olhem a casa 2. Por exemplo, um Saturno de casa 2, o que vai conferir? Como essa pessoa vai ganhar dinheiro? O dinheiro vai entrar facilmente nas mãos dela? Hã? Muito trabalho. Mas tem um provérbio que diz, onde pinga não seca, né? Então lá está sempre gotejando, não entra em abundância, mas está sempre... Por quê? Porque não gasta. A pessoa que ganha, ela retém. É a característica de Saturno. Vai encarar o dinheiro, o seu dinheiro, com muita responsabilidade, com muita estrutura. Mas não vai ser um indicador de riqueza, mas também não de miséria, né? Pessoa que vai levar uma vida parcimoniosa, com muita restrição, mas tendo o necessário para a vida. Como ela vai se relacionar, por exemplo, vai ostentar o que tem? Não vai, né? Vai se atirar no sentido de obter lucros, se bem que isso é casa 5, né? Não tende a se atirar. É uma pessoa gastadeira? A gente já falou que não, né? Talvez lhe confira até um certo tom de pondurismo, né? De avareza, né? Bom, Urano pode dar perdas, né? Perdas de rupturas com dinheiro, com finanças, com valores. Seria um gastador, comprador compulsivo? Pode ser. Um Júpiter, por exemplo, aí também vai conferir, porque Júpiter, a característica é a abundância, né, de Júpiter, mas o lado ruim da abundância é o exagero. Então, a pessoa com Júpiter, ela pode ganhar, ter muita facilidade de ganho, mas também de gasto. Pode ser perdulado. Mas não tem problema, ele perde e depois ganha. Entendeu? A pessoa encara normalmente isso com muita naturalidade. Tem estudo de mapas de ricos que perderam fortunas e depois reconquistaram, que tem essa posição, Júpiter de casa 2. Mas vai depender muito dos aspectos formados com esse Júpiter, né? Não é assim, né? Se é um Júpiter em Capricórnio de casa 2, tem uma outra conotação, né? Mesmo os aspectos que vão se formar. A gente está falando isso, depois vai incrementando o que são esses aspectos. Professor, o gastador, assim, como você seria uma vida, né? Que é uma coisa mais emocional. Ela vê alguma coisa, ela deseja aquilo e gasta sem pensar muito. Aquilo vai fazer falta. Né? Acho que é mais uma característica da Lua. A Lua, ela confere normalmente boa sorte, né? Então, Lua em casa 2, ela está, assim como Vênus, né? Está amparada. Uma Vênus em casa 2 aliás, está em domicílio ocidental, né? E a Lua tem exaltação ocidental, ela também está muito bem aspectada, né? Normalmente dá bom
provimento, né? Vai prover as coisas da matéria, né? Me parece que o Júpiter é o mais gastador, porque ele exagera, né? Ele amplifica, tanto no aspecto positivo quanto negativo. Enfim, um Marte aí, quer dizer, vai conferir vai estar em exílio, né? Não está muito bem posicionado, né? Cosmicamente, né? Vai dar uma pessoa muito assertiva em relação à manutenção das suas posses, né? Vamos analisar a casa oposta. Se aqui são os valores da pessoa, lá são os valores da sociedade, os valores coletivos. São os valores do imposto de renda, o leão. O leão está lá na... Por isso que a casa 8 é a casa da morte também, né? Por isso que se fala que da morte e do imposto de renda ninguém escapa. Porque são a mesma coisa. Alguém assistiu um filme com Anthony Hopkins? Muito bacana. Eu assisti esse filme várias vezes e esqueci o nome. Encontro Marcado. Muito bonito, né? Que é a morte. Mas aquela morte, o Brad Pitt, né? É covardia, né? E para quem não assistiu o filme, eu vou só fazer uma alusão, né? Ele se enamora por uma médica, né? Mas ele fica tão atordoado com a beleza da médica que ele é atropelado, né? Na rua, e só que a morte está por perto e se apodera do corpo dele, né? E a morte, Brad Pitt, né? Se envolve com ela, enfim, e o pai dela é um grande magnata que está para morrer, né? Então, justamente a morte se aproxima para fazer o rito de passagem do que vem ser o seu sogro, né? Mas ele se instala na casa do Anthony Hopkins, né? Que é o pai da moça. E, enfim, mas tem uma trama que que o genro, que é o namorado da pretendente dele, né? É um sujeito que faz uma manobra no sentido de se apossar de todo o domínio das empresas, né? E o fim do filme acaba assim, né? Como a morte querendo se revelar para a pessoa, né? E o Anthony Hopkins, que já sabia que ele iria partir, e fala, não se revele, não faça isso, porque seria a morte do outro também, né? Ele falou, não, eu vou me revelar, agora eu vou me revelar. Eu sou fiscal do imposto de renda. E não mentiu. Então, casa 8, ele diz respeito aos bens, aos valores coletivos. Ó, esse é um eixo muito importante, né? Ou eu tenho os meus valores, ou eu tenho os valores do outro. Né? O problema é quando a pessoa acha que os valores coletivos são dele, né? Isso me parece que está muito em moda no Brasil, né? Isso aqui tem 97 milhões de dólares. É ou não é? Não, isso é meu. Isso é meu, né? Aí se descobre, porque isso daqui, tudo que está profundo, escondido e tal, vem à tona. Uma hora vem à tona. E ele é confrontado com essa dualidade, né? Aí, para não ser encarcerado, que aqui também é a casa da prisão, né? Aí ele faz um acordo, não, eu devolvo, eu passo um tempinho aqui e... Agora precisa ver se não tem mais escondido aqui, né? Se tiver, vai ficar nesse processo de purgação. Então, planetas que tem aqui pode incitar esse tipo de engano. Um Saturno, por exemplo, aqui. Como a pessoa vai
agir em relação aos bens coletivos. Aqui também está fundo de pensão, INSS, toda sorte de dinheiro coletivo, né? Mas não é só, é sexo, tudo relacionado com a casa 8, que é uma casa complexa, né? Espiritualidade profunda, inconsciente, né? Toda sorte de coisas subterrâneas, né? Não evidentes. Então, um Saturno aqui, como ela vai encarar, por exemplo, a espiritualidade? Ela vai se atirar nas ondas da espiritualidade de maneira a não pensar? Não vai, né? Vai segurar, né? Então, dá restrição a essas questões do aprofundamento dentro dessa esfera das camadas mais profundas da psique humana, né? Agora, por outro lado, a questão da lida com o dinheiro alheio me parece que vai ser mais certinho, né? Pode ser um aspecto favorável ao contador, aquele que vai contabilizar o dinheiro do outro, né? O tesoureiro, né? Pessoa de confiança. Um Netuno nessa condição vai favorecer, quer dizer, esse mergulho dentro da esfera da espiritualidade, né? Mas, por outro lado, pode conferir determinados enganos, porque Netuno fantasia, né? E pode esquecer de declarar o imposto de renda, né? Perdeu o prazo. E depois esqueceu mesmo. Pode se sentir o enviado dos mestres, né? De uma maneira consciente, né? Não, eu sou enviado e vou enganar. Ou inconsciente, ele engana e achando que está fazendo certo. Agora, precisa ver como uma pessoa utiliza essa questão. Urano nessa condição vai conferir um interesse inusitado pelo estudo das questões do ocultismo, astrologia, né? É uma posição de astrólogo. Bom, como fazer essa conciliação? Pois não. A pergunta, eu sempre confundi, né? A casa 1, ela é determinada pelo Sol? Não. Ou existe, vamos supor, os 12 signos seriam em cada casa? Não, vamos... Então, a casa 1 é num quadrante... Não, vamos elucidar. Eu ia falar isso depois, mas as perguntas não se calam. Não tem que pedir desculpa. A sua dúvida é a dúvida dos demais, né? O que é o ascendente? Ascendente é a posição em que o Sol está nascendo no momento do nascimento da pessoa. Imagine que essa roda aqui seja um mostrador de horas, né? Por isso que é horóscopo. Horóscopo significa mostrador de horas, é um relógio. Nós não temos 12 partições? O relógio diário tem quantas horas? 24 horas, não é? 24 horas. Essa posição aqui do ascendente, que é a casa 1 é aqui, ó. Que horas nasce o Sol? Das 4 às 6 da manhã. Então, esse ponto aqui, os internautas não estão vendo porque não tem a ponteira do meu laser, né? Mas significa 6 horas da manhã. Então, o Sol nasce aqui, ó. Então, 6, 8, 10, meio-dia. Meio-dia é o ponto mais elevado, né? Tanto é que é chamado meio do céu, MC. Depois nós temos meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 6 da tarde, quando o sol se põe. 8 da noite, 10 da noite, 0 hora.
2 horas da manhã, 4, 6. Faz aqui as 24 horas do dia. Então é o horário, faixa horária. Isso. Não é o signo. Por exemplo, se a pessoa nasce, como o Marcelo estava me mostrando, ele nasceu às 19 horas e poucos minutos. 19 horas. Então aqui está 6, 8. Então o sol dele está posicionado aqui, ó. Aí tem que ver o signo dele e ir contando os signos. O signo que tiver aqui é o ascendente. Deu para entender? Deu para entender? Esse é o signo que está despontando no horizonte, no horizonte leste, no momento do nascimento do indivíduo. Do indivíduo. na faixa zodiacal onde está Isso. surgindo. Tem uns disquinhos até, eu até tinha feito um disquinho que você... Para brincar, né? Que hora você nasceu? Qual é o seu signo? Aí você posicionava o seu ascendente e tal. Mas não dá para fazer isso de uma maneira garantida, porque as casas, elas têm tamanhos diferentes. E às vezes o momento é... E também precisa ver horário de verão. Né? Horário de verão quebra as pernas do astrólogo. Então, às vezes é outra hora, e tá, principalmente quando está muito na cúspide das casas, né? Por exemplo, o sujeito nasceu 6 horas. Ah, mas 6 horas? Não, assim falou a minha mãe, né? 6 horas é mais comum, porque normalmente, tocou Ave Maria, o sino da igreja, então foi 6 horas mesmo, né? Hoje já consta dos registros de nascimento, né? Que horas a pessoa nasceu, até minutos, né? Mas antigamente não, então é difícil você saber, né? E tem que fazer cálculos e conversar com a pessoa, né? É muito comum o ascendente ser uma coisa ou outra, mas conversando com a pessoa você descobre, né? Pois não. Não, tem o dia. O dia. Não sabe se foi à noite ou durante o dia? Pode ser, ou durante o dia, mas não sabe o horário, porque a pessoa é mais antiga, os pais já morreram, ninguém lembra quando nasceu. Como que a astrologia, os astrólogos fazem nesse caso? Olha, é difícil, viu? É difícil. Quando, por exemplo, olha, eu nasci à tarde, né? E não foi de manhã, à tarde. Quer dizer, você já diminui essa dispersão, né? Tem uma técnica em astrologia que significa correção de horário. Mas essa técnica, ela parte de uma orientação mais ou menos aproximada. Quando é muito dispersa as possibilidades dentro das 24 horas, essa técnica ela não dá para ser aplicada, né? Não dá para ser aplicada. Pela astrologia é difícil. Agora, tem a alternativa do pêndulo, mas aí não é astrologia. Mas antigamente, a astrologia de quantos mil anos existe? E como é que se aplicava antes, que aí não se sabia nada mesmo? A astrologia era aplicada de que forma? A astrologia era aplicada a reis, não era para os simples mortais. Por isso que a astrologia era fatídica, era determinística. Se cumpria o destino, porque todos se submetiam àquelas leis. Então, não existia mapa individual. O mapa era feito para reis, e o rei se sabia quando ele nascia. Né? Os reis tinham os seus astrólogos oficiais, né? A astrologia ela começa a ganhar esses contornos mais recentemente, né? Na Idade Média, recentemente.
Em termos de anos não é muito tempo assim, né? A Idade Média está aí pertinho da gente, Mas né? mesmo na Idade Média também com um grupo seleto. Seleto. Então, pode Médicos, eram médicos, né? Em resposta àquela questão, pode ser válido o recurso de artes divinatórias, da anestesia, para pesquisar a hipótese da pessoa ter nascido num determinado horário aproximado. Mas não é um método seguro. Não é o método seguro. Pelo pêndulo, que aí é a radiestesia, dá para chegar num determinado valor, mas você fala, é garantido? Não é garantido, né? O ideal seria pesquisar um pouco mais com familiares, com essa condição, né? E tentar fazer correção, pegar os 15 significadores de vida mais importantes para a pessoa e ver e explorar isso aí, talvez jogue luz nessa condição, né? Mas é um trabalho exaustivo, precisa... Eu não vou dar aqui, naturalmente, correção de horário, porque é uma técnica, é um curso só para isso, né? Mas depois, isoladamente, eu posso explicar como isso funciona no Pegasus, para se fazer, vocês que vão estar com o software, né? Dá para brincar um pouco, né? Tá bom? Bom, então esse eixo dos valores é essa dicotomia que se apresenta entre o nosso valor, né, e o valor alheio, quer dizer, como a gente faz uso disso, né? Mas não é só a questão de valores monetários, né? São os valores até morais da pessoa, como ela encara essas questões, né? Se ela é egocêntrica ou não, né? Como ela lida com essas questões todas, né? Aqui é a materialidade, aqui é a espiritualidade, né? Como ela trata essas questões, né? Precisa ter um equilíbrio, né? Desculpa, só voltando uma parte só anterior, a questão do horário de nascimento, existe uma margem ou a precisão, por exemplo, 5 minutos é uma coisa importante? Depende. Qual que é a importância, será acima de 10 minutos, vamos dizer, é importante? Depende do caso. Às vezes, 5 minutos define-se um ascendente diferente. Você entendeu? Mas isso é em que determinado, por exemplo, é próximo de uma hora cheia, será um meio-dia, umas 6 horas, alguma coisa assim, que nos é uma prova? Isso, é. Porque, por exemplo, se for então das 6 da manhã ao meio-dia, esses 10 minutos diluídos, aí, sei lá, 10 horas da manhã, se for 10 horas, se for 10 e 10, ou 10 e 15, ou 10 e 40... Normalmente, precisa investigar cada caso, não tem uma regra geral. É só para saber se, então, depende sabe, né? Depende do critério de casas que você utiliza. Você usa um critério, é um ascendente, ou outras casas, você usa um outro critério, precisa conversar com a pessoa, você entendeu? E ver como ela se comporta em relação àquelas questões. Agora, a correção de hora, a precisão da correção de hora, ela é muito importante para algumas técnicas de previsão. Como a gente não vai falar de previsão aqui, ela não vai assumir contornos de relevância. Por exemplo, quem vai utilizar direções secundárias precisa ter o horário cravado. Direções secundárias seria? Precisa ter o horário cravado, o horário certo. O horário de nascimento certo. E aí você tem que fazer a correção de horário porque ela parte, direções secundárias, ela preconiza o seguinte, um dia de vida corresponde a um ano, tanto avançando na idade como regredindo, você entendeu? Então, as posições precisa ter uma precisão de horário muito grande. Agora, astrólogos, em geral, não fazem direção secundária, por isso que eles preferem usar trânsito, né? O trânsito não parte desse princípio, né? Pois não. O 29 de fevereiro, no caso, porque... Não tem nada a ver. A pessoa nascida de 29 de fevereiro
É 29 de fevereiro, não tem problema. 21, aí não tem, no ano seguinte não influencia nada. Não influencia nada. É horário cósmico, o horário que nós temos aqui é simplesmente uma referência para você ir na tábua de efemérides e ver as posições dos planetas, né, diante dos signos. Professor, mas não tem também o negócio da influência do signo, por exemplo, no primeiro decanato, ele recebe, entre aspas, influências do signo anterior? Tem. Como do próximo, do último decanato? Isso é. O que são os decanatos, né? São o cardinal fixo e imutável dentro do signo, né? O signo, a cúspide do signo, ela é mais forte porque é rajásico, apesar de ser um signo não rajásico, né? Não, por exemplo, o touro é tamásico, né? Mas ele tem o rajásico que é no início dele. Aí depois ele estabiliza e altera. Quer dizer, ele tem 3 modulações cada signo. Né? É lógico que um planeta, um Sol, no início de touro, ele vai ter uma preponderância muito mais taurina. Vai ser touro, mas como ele vai agir é diferente. Né? E se é um fixo sático, Sático, ele vai estar bem... Não, ele vai estar bem no meio, né? Vai estar bem no meio do touro, né? Aí ele vai ser mais taurino, né? No caso, né? Se o Sol estiver exatamente no meio do signo, né? Mas não vamos entrar nessa questão de decanato, não. Né? Isso já é um aprofundamento. Bom, eixo do conhecimento. A forma como eu aprendo. Aqui está relacionado com Gêmeos e Mercúrio, né? Percepção cognitiva. Como eu aprendo as coisas, como eu aprendo a falar, como eu me expresso, como eu lido com as coisas do cotidiano, né? Como essa casa 3 aqui é uma casa muito legal, né? A casa da curiosidade, dos amigos, dos primos, dos amigos de infância, né? Dos primos, dos parentes, dos vizinhos. É a casa da locomoção, como eu ando no trânsito, por exemplo. Ele rege o trânsito, como eu dirijo, né? Os documentos, questão de documentos, né? Está relacionado aqui também. Que mais? Como eu comercializo, a parte da mercantilização é aí. Tudo que é Mercúrio, lembra de Mercúrio? Tudo que é Mercúrio está relacionado com essa casa. Mas o básico é como eu falo, como eu me comunico, como eu me expresso, como eu aprendo. Então, é uma relação cognitiva que eu tenho com o mundo, né? Das coisas, do mundo das coisas. Então, está relacionado com leitura, com aprendizado, com romances, livros técnicos, qualquer processo de educação imediata, rápida, né? Pequenos cursos, não é curso de formação superior, não, cursos de formação rápida, cursos técnicos, né? Que exigem uma aprendizagem rápida, né? Cursos de pequena duração e de formação técnica, coisas que levam à curiosidade, né? Quer dizer, saber, tem uma frase, é saber de tudo um pouco, né? Ou um pouco de tudo, não é uma coisa assim? De tudo, ou saber muito, não, saber muito de pouco, ou um pouco de muito. Um pouco de muito é essa casa 3. Ele sabe um pouco
um pouco de muito, né? Ele tem um conhecimento generalista, mas pouco aprofundado das coisas. Ok? Já a casa 9 lá, que é de Sagitário e Júpiter, diz respeito, quer dizer, à capacidade de abstração. Então esse é o eixo lá, da mente concreta e a mente abstrata, que nós falamos, é humanas inferior e humana superior, né? Não que o inferior seja necessariamente ruim, ele é muito importante para se chegar à abstração. Então, a casa 9, ela rege as questões filosóficas, é Sagitário, então o universo é o exterior. Não é nem o exterior planetário, também é, né? Rege todas as coisas fora do país, né? Então, estrangeiros, orientais, né? Pessoas orientais. O oriental é bem do outro lado, né? Eu creio que no mapa de um japonês devem ser os ocidentais nessa casa, né? Que é o oposto, né? Está bem longe, né? Então rege os cursos de longa duração, de formação acadêmica, exige uma capacidade de entendimento filosófico, religioso, uma abordagem muito mais holística, né? Muito mais aprofundada dessas questões. Rege o direito, né? A ética, a moral. Quer dizer, toda forma de levar a mente, quer dizer, a formulações não concretas, né? Formulações abstratas mesmo. Talvez até, não diria metafísica, né? Mas se chegando à metafísica. A metafísica já está mais relacionada com Escorpião, talvez, né? Mas o estudo da metafísica, enquanto um estudo sistematizado, poderia estar contido aí, né? Agora vamos colocar os planetas aí, né? O Mercúrio, né? O Mercúrio na casa 3, ele está muito bem colocado, né? Porque vai intensificar essa natureza curiosa, própria de Mercúrio. Ele está num ambiente propício a ele, né? Já o Mercúrio na casa 9, como funcionaria? Ele vai ter uma facilidade de se aprofundar nas questões superiores? Ou vai encarar com uma superficialidade essas questões? Não dá para falar definitivamente como ele vai agir, mas vai ter uma dificuldade maior, né? É como se você fosse estudar alta filosofia, tentando compreender cognitivamente como se chegou a essas questões, né? O processo é muito mais exaustivo, né? Pode chegar? Acho que sim, né? Por exemplo, estudar a doutrina secreta de uma maneira linear, né? Não, pode ser que entenda, mas é mais difícil, né? Ela faz digressão aqui, digressão lá, não sei o quê. A pessoa pode desistir, né? Ah, não, isso é muito aborrecido. Aí vai ficar dando uma folhada. Não, eu sei, aquilo lá eu vi lá e tal, né? Mas não se aprofunda, ele sabe, né? De uma forma superficial, né? Sabe o que a letra diz, mas não sabe o que significa. Agora, a superficialidade é ruim? Depende. Quer dizer, você ser um generalista hoje no mundo é uma vantagem ou desvantagem? É uma vantagem. Não, depende, é situacional. Não existe o bom e o ruim. Depende do que a pessoa ela é qualificada. Às vezes a habilidade dela é essa. Por exemplo, antigamente se criticava muito o curso de administração de empresas, né? Que não formava
exatamente uma pessoa direcionada a uma determinada área, né? É um curso que começou lá nos idos de 60 e hoje a gente vê que não importa a profissão que a pessoa exerça, a carreira que ela escolha, se ela for galgar postos gerenciais em qualquer tipo de empresa, ela vai acabar fazendo administração. Porque é um curso que te dá uma bagagem generalista. Você não vai se aprofundar em nenhuma matéria, mas você vai ter. E é isso que o gerente, um gestor, um empresário precisa. É ruim? Não é ruim. Ele vai ser um estatístico? Não vai ser. Vai ser um matemático financeiro? Não vai ser, mas ele vai entender. Vai ser um contador? Não vai ser. Vai ser um tributarista? Não vai ser. Vai ser um gerente de produção? Não vai ser, mas ele vai saber do que se trata. Né? Então essa é uma natureza mais cognitiva. Agora, se a pessoa vai se especializar numa determinada área, isso já... Às vezes a especialização é cognitiva, mas ela alcança esses níveis também, né? Uma coisa, por exemplo, que eu não vejo nos cursos de engenharia, eu acho uma coisa, eu trabalho numa empresa de engenharia com engenheiros, né? Na minha equipe. Tem-se uma dificuldade muito grande de sistematizar, isso já não é exatamente de gêmeos, é coisa mais de virgem, de sistematizar o pensamento humano, que é o método. No curso de humanas, você tem uma cadeira chamada metodologia científica, que acho que é no primeiro ano, onde você aprende a pensar. Isso, aprende a pensar, é coisa aqui de Sagitário. Né? Por exemplo, um Júpiter em Sagitário, que vai estar na casa própria dele, né? Como vai conferir essa questão de casa 9? Vai expandir, quer dizer, os conceitos, né? Vamos colocar um Marte aí? Como ficaria esse Marte de casa 9? Alguém arrisca um palpite? Vamos fazer recortes. O que a casa 9 é? É religião? É religião. Religião, filosofia. Como a pessoa vai encarar a questão religiosa com Marte posicionado aí? Uma ideia fixa. Hã? Ideia fixa. Vai ser briguento pela sua crença. Mas tem um conflito aí, né? Vai ser conflitante qualquer mais. Vai impor a sua ideia. Não, vai impor a sua ideia. É espírito de cruzado, você entendeu? Esta é a verdade. Fanatismo. Não estou dizendo que todo Marte, mas é uma possibilidade grande. Ok? Um Saturno nessa posição. Como ele vai estudar filosofia e religião? Com estrutura, com determinação, com afinco. Né? Um Netuno aí, como funcionaria? Vai estudar, vai voltar para o mesmo ponto, vai flutuar, vai até viajar na maionese. Ou não, né? Pode ser um líder espiritual, não pode? Hã? O Plutão. Um Plutão, esse vai ser um líder com muito poder. Aquele espécie de Jesus lá. É o Cristo, Henri Cristo. Eu não sei definir o Henri Cristo até hoje, viu? Né, mas tá dando para colorir essas questões? Mas, bom, então, vocês percebam que o ponto focal é sempre o meio da mandala, é onde não há turbulência. Né? O centro do furacão, ele permanece neutro, né? Não tem uma brisa.
né? O resto do furacão está pegando, não digo pegando fogo, porque é vento, né? O pau está comendo, né? Então, nós sempre temos que buscar o ponto focal, o ponto central. Tem uma palestra que eu sugiro para quem quiser assistir, né? Se chama, isso está no site da loja, a Santa Ceia, a Última Ceia de Leonardo, tá? Que fala de astrologia sob a ótica da Santa Ceia. É parte-se do trabalho da Emma, que foi uma astróloga, professora do Ricardo Lindemann. Ela tem um livrinho chamado Luz e Sombra, deve ter aqui, que fala sobre os arquétipos correlacionados com os discípulos, né? E o interessante é que Jesus está num ponto focal. Quando o Leonardo pinta, e o Leonardo era astrólogo também, né? Se você traçar duas diagonais, né, vai coincidir com o olho direito de Cristo, de Jesus, colocado exatamente no meio do quadro. Então, nessa palestra eu pego os elementos desse livro e tem lá, eu acho que dá para compreender um pouco mais sobre os arquétipos analisando a obra de Leonardo. Quem quiser, vocês vão ouvir um pouco mais desse chato aqui. Sugiro colocar lá. Eu vou colocar no fórum, tá? Bom, alguma dúvida em relação a essa questão? Aí, aquele eixo muito importante também, que é a 4 e 10, né? A nossa origem, o nosso passado, a nossa ancestralidade, a nossa mãe, a família, a nossa casa, né? Da onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos está relacionado com a casa 10. Se aqui é mãe, aqui é pai. Ou seja, autoridade. Existem astrólogos que falam que é o contrário, que aqui é pai, aqui é mãe, mas eu acho que é o progenitor que proveu a pessoa. Pode ser mãe aqui? Pode ser, mas a mãe que exerceu o papel de pai, mas o lugar de mãe é aqui, ó, que atribui segurança à pessoa, né? Então a casa 4 é o ponto mais profundo do zodíaco, que é chamado de fundo do céu. Se aqui é meio do céu, aqui é fundo do céu, né? É o ponto mais profundo da inconsciência. Então tudo que se refere à casa 4 é da inconsciência. A casa 4 também diz respeito a heranças patrimoniais. Quando nós falamos de casa 8, lá é herança também, viu? Eu não tinha falado disso, mas herança financeira, são valores deixados pelo outro, pelo cujus, né? O termo jurídico é de cujus, né? Mas aqui a herança de imóveis, não é? O patrimônio ele é composto por imóveis e bens correntes, né? Bens correntes é casa 8, dinheiro, e aqui são imóveis, patrimônio fixo, né? Bens patrimoniais. Eu tinha falado também segunda metade da vida, a vida depois dos 40, 42 anos. Como nós vamos viver a segunda metade da vida. Tem outras coisas, viu? Muito mais coisas, mas as principais são essas. Um Saturno aqui, como ficaria?
Vai estabelecer vínculo ou não vai estabelecer vínculo com família, com mãe? Saturno não vincula? Estrutura? Vínculo com lar, com família, com mãe, e a própria família dela também está aí, né? Uma lua está bem posicionada, né? Só que o Saturno aí, ele está em exílio, né? Ele rege Capricórnio, que está lá em cima. Aí vai estar em exílio. Por que não é uma situação muito favorável? Porque vai fazer com que a pessoa fique presa ao seu próprio inconsciente, que talvez tenha dificuldades de se soltar nas amarras do lar e se atirar nos objetivos da vida que é indicado pela casa 10. Ok? Ah, mas isso é ruim? Depende. Às vezes a pessoa, ela vai ter responsabilidades com família, responsabilidades com mãe. Vai conseguir se livrar da família? Não vai. Ela tem que compreender essa natureza e exercer, né? Mas a pessoa, ela anseia a vida toda por se libertar da família, que ela tem um Saturno lá. Hã? E não tem jeito. Não tem jeito, porque aí aí a mãe morreu, puxa vida, que triste e tal, mas agora eu me libertei. Aí vem os netos. Você entendeu? Aí repete, ela tem que compreender essa questão, né? Já fiz mapa da pessoa nessa condição. Ah, agora eu compreendo, Antônio. Agora eu compreendo. É assim, né? Ok? Um Marte aí vai estar em queda, né? Em queda acidental. Como vai ser? Eu até já falei aqui, né? Um Marte vai ser uma pessoa abriguenta em casa. Vai ser pouco assertiva fora, mas em casa vai quebrar o pau por motivos bobos, né? Estou falando que é assim? Não é. Estou fazendo uma análise muito rasteira, né? Um Júpiter vai amplificar essas questões. Um Netuno vai conferir, quer dizer, uma imaginação, um ambiente de muito romantismo, muito amor, né? Assim como Vênus. Okay? Também pode dar aquela sensação de uma missão, né, de sacrifício para a família. O Netuno, né? Pode conferir, por exemplo, uma relação com mãe doentia também, né? Mãe doente, mãe dependente, Mãe drogada. Eu conheci uma pessoa que ela tinha virtudes muito fortes na quarta casa, né? E a vida dela toda foi cuidar de uma mãe que era alcoólatra. Que era alcoólatra. Alcoólatra, pessoa totalmente presa ali naquele ambiente. Sim, mas ela vive, se ela viver de uma maneira construtiva, ela vai amparar de uma maneira amorosa essa questão, né? Por que a pessoa nasce com Netuno de casa 4? Porque está designado ela cumprir esse papel. Agora, o que ela não pode é se tornar uma mãe netuniana, né? Porque não é só a mãe dela, ela, se for mulher, é ela própria, né? Urano vai romper com a família, vai morar distante. Por exemplo, o Netuno de casa 4 pode dar desejo concretizado de morar perto de mar ou de lagos. Netuno, né? A pessoa se interessa por essa questão. Agora, um Urano aí, quer dizer, vai promover a ruptura mesmo, né? A ruptura com família, né? Ou ter uma família inovadora, uma família de muitos agregados, enfim, né? Família excêntrica, não convencional, né? Da onde veio? Sei lá de onde eu vim, pô, eu estreiei.
A minha origem, ela é diversa, você vê um monte de gente, né? Não tem um foco específico, né? Tô falando, precisa analisar, estou falando generalizando, né? Bom, se aqui é passado, tem toda essa carga de DNA, de ancestralidade, a casa 10 é para onde eu vou. O meu objetivo de vida, o meu status, o que eu busco em termos de reconhecimento social, é a minha relação com a autoridade, como eu exerço a autoridade, é a figura do pai, é como eu realizo as questões materiais, como eu estabeleço estruturas, como eu me submeto à hierarquização e exerço essa hierarquização. Né? Um Saturno aí vai estar bem estruturado, um Netuno nem tanto, uma Lua, quer dizer, eu vou lidar com essas questões de uma maneira emocional, e assim vai, né? Quer dizer, o que é importante é ter a minha origem preservada enquanto memória, e ter como valor norteador, para que eu busque o meu lugar ao sol determinada pela casa 10. Essa dicotomia que tem que ser exercida no mapa de cada um. Todos nós temos 4 e 10, 3 e 9, 2 e 8, 1 e 7. Assim como 5 e 11 e 6 e 12. Né? A gente tem que analisar como a gente exerce essas questões. O que mais? Deu para... Vamos seguir. Aí a gente entra na casa que eu reputo que é a casa mais prazerosa do zodíaco, né? A casa 5. Hã? Hoje em dia deve ser mesmo. É, a casa 5 é da criatividade, do romantismo, né? Do namoro, da juventude, dos jogos, da especulação, do egocentrismo. O que mais? O espírito dos jovens, né, de como eu lido com os jovens. Então, por exemplo, um Marte de casa 5, como ele vai atuar nessas condições? Ele pode ser um bom instrutor de jovens, vai ser namorador, uma pessoa incisiva nas questões românticas. Não é a casa da especulação e dos jogos? Como ele vai atuar nessas condições? Vai ser um apostador, né? Ele se atira. Pode ser um esportista ou treinador de jovens, né? Mais um líder reconhecido nessas condições. Um Saturno aí, como vai funcionar? Vai se atirar nas relações amorosas de uma maneira irresponsável? Não, né? Vai ter muitas namoradas? Não vai não, né? Ali é a casa dos filhos também. Um Marte colocado naquela posição pode gerar o quê? Marte é a libido. Tanto no mapa de homem, mais no mapa de homem, né? Mas no mapa de mulher também é o homem, né? A figura masculina que ela deseja. Se tiver um Vênus ali, é a figura feminina desejada pelo homem, se for mapa de homem. A gente vai falar depois de Marte e Vênus. Mas um Marte lá, qual é a possibilidade da pessoa gerar filho? É alta. Um Saturno, baixa. Não estou dizendo que não vai gerar, vai, mas vai ter mais dificuldade, mesmo porque ele encara essas questões com mais restrição, com mais responsabilidade, com mais limites.
né? Um Mercúrio nessa condição, vai ser uma pessoa falante. Quer dizer, vai ser namoradora? Namorador ou namoradora? Depende. A relação vai ser mais intelectual, né? Vamos conversar, né? Fica mais nessa esfera, né? Assim como, por exemplo, um signo de Leão na casa 3, também dá a mesma condição, né? Aí são as combinações, né? Então, isso tudo é coisa de bom, né? O Leão só tem coisa boa. Aí se opõe à casa 11. A casa 11, se aqui a pessoa é uma casa do egocentrismo, né? Ela é muito parecida com Áries, com a casa 1, né? Mas é a casa centrada no eu mesmo, né? Olha só eu, né? Eu fiz isso aqui, eu criei. E também a casa do monarca, de quem reina. A casa oposta é a casa da coletividade, do poder da amizade, dos grupos. A força está no grupo, não centrada no indivíduo. É uma casa da criatividade também, mas a criatividade coletiva. Este é o chamado eixo do poder. Esse eixo aqui que acontece as revoluções. Eu já falei disso aqui? Não. Mas é um eixo que toda polaridade, ela tem um axioma hermético, né, que a gente falou, que tudo é uma questão de grau, a natureza é a mesma, né? E os polos, eles se encontram, eles são iguais. Se a gente pega, por exemplo, o extremo calor e o extremo frio, os dois queimam. Ou a extrema luz e a extrema escuridão não permitem a visão, né? Então, este eixo aqui é muito nítido nessa questão, né? Eu vou dar 3 exemplos aqui de como é exercido esse poder, de uma maneira nós analisarmos a dualidade contida nesses 2 polos. Casa 5 é o monarca, é o rei. Casa 11 é a coletividade, é o poder popular. Quando o rei é questionado, este eixo ele fica em tensão e normalmente rompe com a tomada do poder por Aquário, né? A Revolução Russa, o que acontece? Família real, czar, juntamente com a família, são mortos, né? Mortos, e os corpos são dilacerados, né? Coisa de Urano, né? Patrocinado pela Revolução Socialista, no sentido de se estabelecer. Então é um processo uraniano. Urano, lá em cima, ele rompe, ele faz revolução mesmo. E o que acontece? A casa 11, assim como Aquário, ele é regido por 2 planetas, é Urano e Saturno. Saturno é o regente antigo, né? É denominado corregente. É interessante que quando Urano ele exerce seu papel, o Saturno finaliza, de maneira que o agente do processo revolucionário, ele acaba assumindo o mesmo papel de monarca. Então, o que acontece com a Revolução Russa? Se estabelece um poder centralizado na figura de um estadista que se perpetua. Ele exerce o poder como um rei.
Da mesma forma, ele é vitalício, tanto é que ele somente é substituído não por uma questão consanguínea, mas o Politburo elegia lá o seu sucessor, né? Muito parecido. Vamos retroagir um pouco mais nessa tensão estabelecida pelo eixo 5 e 11, que é a própria Revolução Francesa. E é mais exemplar. A gente já falou disso aqui, né? Aí depois do fim da Era do Terror, em 1791, o que acontece? Napoleão assume como imperador, manda trazerem um Papa, né? O Papa não tinha escolha, foi lá coroá-lo, né? Como imperador, quer dizer, ele acaba exercendo esse papel de rei. E mais, tem outros exemplos, o exemplo mais notório é da Revolução Cubana. Fulgêncio Batista dominava Cuba como um rei, né? Um ditador de direita, mas como um rei. E é interessante se notar que Cuba preenchia todos os quesitos da Casa 5, né? O que Cuba tinha antes da Revolução? Cassinos, que é Casa 5. Prostíbulos, que é Casa 5. Hã? Festa, bebedeira. Romances. Era mesmo, Casa 5. Aí o Castro, né? Castro quem é? Que castra? Saturno. Promove a revolução e se estabelece como um rei. Então, mas o Volguini dizia que o aquário de hoje é o Saturno de amanhã, né? O Saturno de amanhã. É. O Urano de hoje é o Saturno de amanhã. Por quê? Porque observando o movimento da precessão do vento norte, ele caminha ao contrário. Então, ele primeiro vai passar aqui na casa 11, que é o Urano, depois para a casa 10, que é Saturno. Né? Então, o Urano de hoje será o Saturno de amanhã, né? Porque Saturno é o tempo, ele comia os filhos, né? Isso. Ele matava o pai, aí o Urano castrava o pai e comia os filhos. Então, até nisso, a mitologia é verdadeira, ela expressa como eles já conheciam os efeitos do cosmos, né, que eles expressavam. Na lenda mitológica, aquilo que realmente ocorria com a força cósmica. Mas eu já cito, o mais impressionante disso é que o mito, naturalmente, ele descreve uma verdade, né? Mas esta verdade, ela se materializa no exercício da vida. Eu dei 3 exemplos aqui, poderia citar mais, que é por isso que nós temos que estar vigilantes a todo aquele que tem um discurso libertador, que por trás dele está justamente uma intenção ditatorial, de perpetuação, de tirania, né? Pois é. Porque o início do partido que agora está no poder, o discurso era esse. O discurso era esse, né? Sim, mas o discurso de verdade. Depois ele se afasta da base Isso. e os líderes, entendeu? Dão mais atenção para a base porque eles sim queriam uma perpetuação até na história de 30 anos, né? De poder, né? Então, porque eles queriam agir na forma que o outro... Pois é. Então, é uma coisa muito interessante, né? Aí eu estou falando mais do aspecto da astrologia mundial, né? Mas isso vale para a astrologia individual. Nós temos que estar atentos de como nós exercemos esse poder. Se é centralizado no nosso ego ou nos nossos ideais libertadores, né? Que na realidade pode se levar ao aprisionamento também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Mais uma vez, o ponto central é o equilíbrio. Bom, finalmente o eixo do serviço, do dever. É interessante esse eixo também, né? Todos são, né? Todos são, né? Eu acho bacana a astrologia. Eu vou começar a entrar numa outra esfera a partir desse slide aqui, que
porque é muito bacana, é muito bacana. Eu fico empolgado com a astrologia. Como pode ser um negócio tão bonito, né? Tão bonito. Então, esse eixo do serviço, que é Virgem e Peixes, né? O serviço a gente já falou do virginiano, né? Que aqui é corporificado pela casa 6. Então, o que significa a casa 6? A praticidade, a dieta, a questão dos medicamentos, da saúde, né? Então, a gente quer ver a questão de saúde, vê a casa 6. Questão do asseio, a questão do método, da racionalidade, da visão granular do processo metodológico, da análise metodológica, do serviço prático, que rege aí toda a classe de serventuários, né? De serviço público, de carreira. Né? Não é a formação da carreira, mas é como ele vai exercer o seu papel dentro da organização. Então, o virginiano, ou a casa 6, ele requer um senso prático das coisas. E se ele não ver o senso prático, não serve. Tem que ter um sentido pragmático da realização daquilo que está na casa 6. Quer ver também como funciona a questão de doenças? Dê uma olhada na casa 6. Por exemplo, um Plutão de casa 6. O que pode conferir? Doenças inusitadas, que talvez sejam difíceis de serem diagnosticadas. Aquilo que aparenta, normalmente não é. Porque rege os subterrâneos. A pessoa ela pode, de repente, cair num processo de degradação de saúde imensa, mas a capacidade de regeneração é grande. Porque a fênix, né, ela morre e renasce. É uma questão de tumor, de câncer, né? São coisas relacionadas a Plutão. Ou doenças que regem as questões plutonianas, né? Depressão? Depressão é mais Netuno. Acho que é sanguíneo, né? Profundo. O Plutão rege mais essas questões de tumores, de DNA, né? De celulares, né? De coisas de âmbito mais... Glandular também não. Como? Glandular também? Glandular é Netuno, né? Netuno. Por exemplo, sistema nervoso é Urano. A pessoa pode ter um colapso nervoso, alguma coisa relacionada a isso. Tem livros médicos que falam sobre isso, viu? Médicos, inclusive, que estudaram, né, pacientes à luz da astrologia. Eu tenho um livro de uma médica americana que ela é muito bonito como ela se apresenta. Ela fala: eu sou uma astróloga médica. Né? Ela não é uma médica astróloga, ela é uma astróloga médica. Então ela exerce a astrologia como um sacerdócio, né? Para curar. Né? Então ela apresenta vários casos, né, muito legais. Mas eu estou falando da questão de doença porque é a casa 6. Então a casa 6, o que
importa mais nessa questão do eixo, né, é a praticidade. Ela tem que encontrar um senso prático do serviço. Já a casa oposta, que é a casa 12, é o serviço sem causa. A casa 12 é difícil de ser definida, né? Não, é a casa da fusão, da espiritualidade, da dissolução, é a casa kármica, é a casa dos inimigos. Quando eu falei da casa 7, mais uma coisa, é a casa dos inimigos, não, dos inimigos declarados. A casa 12 é dos inimigos ocultos. A pessoa nem sabe que tem, né? Então é a casa da fuga, da desesperança, mas também da percepção, da intuição, das possibilidades não imaginadas, né? Da mediunidade, da transcendência. Então é uma casa que vai do 8 a 8.000, né? Quer dizer, desde das complexidades da alma humana até a redenção final, né? O que eu poderia dizer desse eixo aí? O que a gente tem que fazer, né? A conciliação desses opostos no sentido de nem exercer o serviço de uma maneira sim altruísta, mas sem perder o foco. O serviço altruísta é coisa de casa 12. Mas o serviço altruísta sem foco, ele nada leva. Mas também um serviço pautado numa relação onde a pessoa tem que ver o utilitarismo que ela proporciona, também não leva a nada. Né? Eu faço isso, mas eu tenho como contrapartida aquilo outro, ou tenho que ver resultados, né? A gente discute muito na sociedade teosófica essa questão, né? Os números não crescem, né? Então o Marcos sempre fala, não, temos que ver qualidade, não quantidade, né? Aí eu contrapondo, né, a minha visão virginiana, né? Falei, mas tudo bem, o ouro, como você obtém o ouro? É da lavra de muito material, né? Então você tem que ter quantidade também. Então, essa é uma visão virginiana, onde você está quantificando tanto qualidade quanto quantidade. Né? Já a visão de casa 12, pisciana, né, é aquilo, né? Paz e amor. Quer dizer, também não leva a nada. Então você tem que ter esse espírito de entrega. Vai acontecer o que tem que acontecer, mas sem perder a sua referência, né? Não sei se deu para entender. Deu? Se você quiser se aprofundar no estudo do dado individual, você vai observar, você vai focar nesse eixo 6-2. Isso. Não só, né? Mas principalmente porque a casa 12 é a casa do seu karma e também do Dharma, né? Dharma eu costumo mais analisar a cabeça do dragão, que depois a gente vai falar, né? O Dharma está muito identificado lá, né? O nosso dever. Aproveitando os 15 minutos finais, aí nós vamos continuar com esse jogo de casas, mas vendo outras coisas. Depois eu vou falar de aspectos, mas eu já estou falando de aspectos, né? Mas antecipando, aspectos maiores, nós temos conjunção, que é a proximidade de um planeta ao outro. Nós temos oposição, que é uma posição de 180 graus. Naturalmente tem uma orbe que a gente considera de aproximação, né? Normalmente são 10 graus, né? A conjunção também 7 a 10 graus, né? Aí depois nós temos o trígono e a quadratura, são 5
5 aspectos. E o sextil? Ok? Tudo envolve 4 planetas. Não. Não. Não está entendendo? Quem falou que não está entendendo? Não, ninguém falou. Bom, nós vimos aqui oposição. Nós vimos aqui oposição. Oposição entre casas, mas isso vai valer também para planetas. Como a gente está falando de casas, eu já estou falando de casas já introduzindo o conceito de aspectos, né? Porque fica mais fácil nós entendermos. É isso daí que eu falei que a astrologia é muito bonita, né? Signos também tem oposição. Não, são os planetas que fazem... os signos são opostos, né? São correlatos às próprias casas. Por exemplo, aqui estão todas as casas anunciadas, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse é um trígono. O trígono, para ser trígono, ele não precisa estar um triângulo. Entre uma casa e outra, você pode ter um trígono, um planeta e outro. Uma só linha do triângulo pode ser um trígono. Naturalmente, o trígono completo é esse aqui, né? Tá? Mas, como o trígono ele é um fator virtuoso do fluxo de energia. Porque a energia, ela não fica estagnada, ela fica... Imagine um círculo, né? Você tem um círculo perfeito, né? Aí você tem um objeto que é disparado aqui, ele vem para cá e fica sempre nesse processo, certo? Ele é virtuoso. E é uma estrutura que preserva a energia. Tanto é que as pirâmides não são quadradas, são pirâmides. O próprio nome já declara a forma, né? E ela permanece, ela com forças eólicas e pluviométricas, que hoje não chove lá, mas chovia, né? Não foram capazes de dissolvê-las durante milênios, né? Ela permanece com essa forma. Já estruturas quadradas, ela estagna a energia, né? Você, por exemplo, projeta um objeto aqui, ele faz isso, né? Ele fica estagnado. Aqui é a mesma coisa, aqui também. A oposição, a quadratura sempre pega elementos diferentes e o trígono pega elementos iguais. Esse é o trígono do fogo. Esse é o trígono do fogo. Ou das casas de fogo, né? Aí você tem o sextil, que é se o trígono são 120 graus, o sextil são 60 graus. 60 graus. Então ele pega o alvéolo, né? É o alvéolo. Qual é a estrutura mais resistente que tem? É o alvéolo. A abelha é esperta. Ela faz o alvéolo sextavado, porque é a maior resistência que tem. A colmeia, ela resiste. As asas de avião são feitas interiormente também com alvéolos, que é de maior resistência. Então ela é virtuosa também. Tá? Agora, quadratura e oposição pega elementos idênticos, mas fica num processo de dualidade. E a quadratura juntamente com quadratura, são aspectos de dificuldade. O trígono e o sextil são aspectos de facilidade. E a conjunção é dual, depende dos planetas envolvidos. Mas isso depois a gente vai retomar com mais propriedade. Mas para dizermos que isso daqui é um trígono. Agora veja como esse trígono é virtuoso. Como flui. Se a casa 1 é a identidade,
não sou eu? Ele está em perfeita expressão com a minha criatividade, né? E coroa quando eu tenho aspiração e que retroalimenta a minha identidade. Certo? Maravilha, né? Então, é o sonho de todo mundo, né? Quer dizer, eu para ser criativo, eu preciso ter minha independência. Eu para abstrair, eu tenho que ser criativo e independente. Para ser independente, eu exerço o meu papel proeminente enquanto ego e me transcendo dentro das possibilidades universais que é de Sagitário. Quer dizer, o que você, as combinações que você fizer aí, elas serão virtuosas. Vamos pegar um outro. Valores materiais ou da pessoa que são obtidas através do quê? Do trabalho, que é a casa 6, do serviço. Ou seja, é através do serviço que eu ganho. Mas através do serviço eu realizo-me profissionalmente, que através da realização eu nutro também a minha capacidade de ganho. Com o ganho, eu consigo fazer uma realização potencializada e encontro um significado utilitário ao meu papel, né? As coisas estão harmoniosas, elas estão sendo complementares, né? Aqui é o trígono do ar, né, do pensamento. Ó, se eu tenho uma facilidade de comunicação, de diálogo, né, naturalmente eu vou desenvolver uma capacidade relacional com o outro e compreendendo o senso de justiça, de equidade, né? Se eu me relaciono bem com o outro, eu tenho uma facilidade em relacionar com grupos, e que, por sua vez, eu vou alimentar de uma maneira a compreender, ainda que cognitivamente, a razão de ser dos relacionamentos. Então, uma nutre o outro, né? Assim como aqui eu não aprendo a fazer as amizades de infância, naturalmente eu vou levar esse aprendizado aqui para a amizade com os grupos, que por sua vez eu posso vir até a me relacionar com uma pessoa desse grupo aqui, o casamento, né? Casamento, grupo, familiares, né? Vizinhos, enfim. Quer dizer, é mais uma vez um aspecto virtuoso. De água. Olha, eu tenho a minha origem, família, mas é através dela que eu compreendo o processo de transformação. Eu não posso negar a minha origem. A transformação, ela se dá pela origem. A origem é uma referência, mas o processo de aprofundamento que leva à transformação, ela é da mesma natureza, que é a água. E eu compreendo a questão da dissolução da matéria. Quer dizer, a questão da família tem algo de pisciano também, né? Assim como o escorpião. Depois eu vou passar um texto para vocês sobre essas questões que é muito, muito legal, do Hélio Amorim, né? Ele desenvolvia um curso, eu vou digitalizar e passar para vocês sobre os trígonos e as quadraturas. É uma coisa que você não vê em livros, eu extraí de lá, mas ele é um curso apostilado que ele manteve durante anos, né? E esses livros você não encontra mais, que tiveram uma... Você lembra desses livros?
Jacinto, é uma capa rosada. Ele era mimeógrafo, né? Eu tenho alguns fascículos, né? Fascículos não, são livros mesmo. E que ele fazia uma tiragem de 300 e ministrava os cursos, né? Ele tem, então, tem alguns, estão lá na aba, lá na Associação Tem. Brasileira de Astrologia, tem alguns. Tem no Regulus também tem alguns. E no Sebo você encontra. Mas são 300 volumes, em média, de cada edição. Né? Que ele fazia para os alunos, né? Pros alunos. E datilografado. Tem erros de português e tal, mas está errado, mas está certo. Você entendeu? Pois é. Os livros são sempre com os mesmos elementos. Com os mesmos elementos. Às vezes você... Essencialmente, ele passa a noção de harmonia. ele harmoniza as relações. Às vezes você vai ver no mapa planetas em trígono, mas eles estão em elementos diferentes. Aí não pode se considerar. Na minha ótica não é um trígono. Você entendeu? Tá no mesmo, tem que estar nos mesmos elementos. Agora, só para finalizar a quadratura, só para... A gente vai retomar isso na aula seguinte, eu fico de digitalizar essas páginas e passar para vocês. Né? Você vai ver como a quadratura ela é dificultosa. Como eu posso conciliar a minha identidade, o meu desejo de independência, de liberdade e autonomia, se eu tenho que ser responsivo com as coisas da família? A família me prende, as responsabilidades da família me prendem. Ou eu vou para casa, ou eu vou para a noite. Ou eu fico no meu país, ou eu vou para o exterior. Né? São as dicotomias que existem. Aqui não é mãe, aqui é casamento. Os conflitos aqui, né? Ou eu atendo aos anseios da minha mãe, da minha família de origem, ou a da minha esposa. Né? Os conflitos aqui entre casamento e mãe, né? Nora e mãe, quer dizer, não são casas de nora aqui, né? Mas o conflito está instalado aqui. Né? Um outro conflito, como eu posso conciliar os meus deveres e afazeres domésticos com a minha realização profissional? Né? Ou fico atendendo os anseios da minha família, né? Que aqui é a oposição, né? Também, ó. Ou eu me atiro nas relações do emprego, da minha profissão. E aqui é a mesma coisa, é a mesma dicotomia. Só que essa dicotomia aqui é lar ou realização profissional. Aqui é esposa, né? Não é, a minha família é aqui também. Filhos, né? É aqui, mas família é aqui. Aqui é casamento, quer dizer, o camarada ele vive no trabalho até altas horas da noite, todos os dias. Como ele atende aqui? Dependendo do que ele tiver aqui, em termos de planeta, quer dizer, o casamento dele vai estar complicado. Agora, como eu posso aspirar a minha autonomia, minha independência, se eu tenho obrigações hierárquicas, deveres a cumprir com chefes e subordinados? Vai estar cerceando o meu desejo de libertação. Então as coisas não fluem. Certo? Bom, na próxima quarta a gente retoma nessas dicotomias as quadraturas. Tá bom? Boa noite a todos e tenham um excelente fim de semana. Pois não.